Depois da ocupação da reitoria em 2016 e com a aprovação da PEC do Teto dos Gastos, os estudantes da Universidade de Brasília tiveram que se organizar para atuarem em unidade. Os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro diminuíram os repasses orçamentários para as instituições. Os reitores foram obrigados a cortar despesas para não fecharem as portas na pandemia. Diante dos retrocessos, a única alternativa foi ir às ruas, mesmo contra os protocolos sanitários. A gente tinha um grande debate dentro da esquerda, né? Se era hora de ocupar as ruas, mas tinha o vírus, tinha o Covid. Foi muito difícil porque a gente teve que se posicionar num lugar muito de defesa tática. Então a gente pouco conseguia atuar nesse lugar de liderança de apontar novos rumos. A gente estava tentando apagar incêndio, né? Então era corte de bolsas, era coisa do Ministério da Saúde, era assim, as coisas mais absurdas possível. Então a gente estava sendo muito linha de frente, assim. A gente organizou, né? Estivemos na organização Alpeio, Correnteza, de diversos atos, assim, no Brasil afora, para ocupar as ruas nesse período, porque eu acho que o maior vírus que a gente teve foi o governo Bolsonaro. Eu acho que durante a pandemia, eu acho que se aprofundou a crise, assim. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Tinha toda essas questões sanitárias que precisavam ser levadas a sério, mas tinha um povo que estava morrendo, tinha um povo que estava necessitando colocar isso em indignação, tinha um povo que precisava ir para a rua gritar assim mesmo, pedir por socorro. Era uma minuta saindo absurda todo o tempo, era um corte na bolsa, era um corte de infraestrutura, era o debate da assistência estudantil foi muito atacado durante esse processo. A gente via discursos sobre o que era a universidade, o que os estudantes faziam. Então, aquilo foi muito complexo, né? Mas a gente ia mais por uma questão, não por uma questão de escolha, mas por uma questão de necessidade, de ou a gente vai para a rua e enfrenta o governo fascista, ou a gente fica em casa e espera morrer. A gente chegou num momento da pandemia em que poder se isolar e poder cumprir as ordens da OMS era um privilégio, assim, porque a nossa juventude estava no corre, estava fazendo entrega, estava trabalhando, estava se expondo para poder cuidar dos pais, dos irmãos, dos avós. Em alguma medida a gente tinha que se expor, mas porque aquilo dali era o que matava antes do vírus, sabe? E das mais diversas formas, tanto do risco físico mesmo de morrer, mas também era essa juventude que perdia a chance de viver. A juventude que estava conseguindo voltar para a universidade. Primeiro que muitos não voltavam. A gente teve uma evasão muito grande assim, era bizarro. Você entrava na sala de aula que tinham 40 estudantes em teoria, mas que tinha 10, 15. A gente tem um grande desafio, que é mobilizar os estudantes pós-pandemia. Porque é isso, assim, a gente vê assembleias mais esvaziadas, a gente vê mais dificuldade em organizar processos eleitorais dentro dos centros acadêmicos e que é o principal desafio do movimento estudantil hoje é reviver. O principal desafio da universidade é a mobilização dos estudantes, é entender que é só
com luta, é só com pressão, é só com o povo na rua que a gente garante conquistas, que a gente garante vitórias. E que a gente precisa avançar cada vez mais a organização dos estudantes, assim, avançar a organização dos estudantes na FUP, na FGA, no próprio DACI. E eu acho que o nosso principal desafio é a assistência estudantil. Porque a assistência estudantil da UNB, ela é, como eu falei, né? Uma assistência estudantil que ela serve como um funil. Eu acho que o principal é a gente recalcular a rota mesmo, assim. Acho que por muito tempo você teve essa compreensão que movimento estudantil é coisa de burguês, sabe? Quem tá mexendo em política é porque não tem mais preocupação na vida. E da experiência de dentro, de quem não mexe só com o movimento estudantil, mas que mexe com o movimento social, a gente se preocupa em política porque a gente precisa, sabe? Porque a política é tudo.